Nesse vídeo, eu separei alguns clássicos para quem quer começar a ler os clássicos. São livros que têm uma linguagem mais simples e tem livros para todos os gostos. Aqui separei fantasia, tem terror, tem novela, tem romance. Então, vamos lá. Primeiro livro, Noites Brancas, do Dostoiévski. Esse livro aqui é maravilhoso. Eu quero muito tentar reler ainda esse ano. É um livro bem curtinho, que ele se passa nas Noites Brancas de São Petersburgo, quando a noite é tão clara que se confunde com o dia. E aqui a gente acompanha esse narrador, que é um moço muito solitário, ele é muito tímido, diria que introspectivo, mas ao mesmo tempo ele é muito sonhador. E ele é uma pessoa bem reflexiva, que ele gostava muito de andar por São Petersburgo e observar as coisas e refletir sobre a vida. E numa dessas andanças dele por São Petersburgo, ele acaba conhecendo a Nastienka. E assim, a princípio, era para ser uma relação de amizade que acaba se desenvolvendo ali, porque a Nastienka já está prometida para outro, mas acontece que o nosso personagem, ele acaba se envolvendo um pouco mais emocionalmente ali com a nossa personagem. E esse livro aqui, os diálogos que o Dostoiévski colocou aqui são tão bonitos, tão reflexivos, tão poéticos. E eu lembro que quando eu li, faz alguns anos que eu li esse livro, mas eu não senti que esse livro é sobre amor, é uma história de amor. Eu lembro que eu pensei que isso aqui se tratava sobre uma história de solidão e de você aceitar qualquer coisa por medo da solidão, o medo de envelhecer sozinho. Enfim, é um livro maravilhoso, é meu segundo livro preferido do Dosto. Primeiro é Memórias do Subsolo, eu recomendo muito esse livro. Tem uma linguagem bem simples, é bem mais fácil do que Memórias do Subsolo, que eu sempre recomendo por aqui. Fica aí a dica. A Hora da Estrela, da Clarice. Confesso pra vocês que esse é o livro que eu menos gosto da Clarice, mas é o livro mais fácil dela, ao meu ver. E é bem curtinho, tem 87 páginas. Mas assim, eu não gosto tanto assim desse livro, eu acho que eu dei 3 estrelas quando eu li. Aqui a gente vai acompanhar a história da Macabeia, uma nordestina que vai pro Rio de Janeiro para trabalhar como datilógrafa. E a Macabeia, ela não entende muito bem o mundo ao seu redor, as pessoas, ela não entende muito bem quem ela não entende o seu lugar no mundo como ser humano. Ela é uma mulher que ela não tem nenhum tipo de ambição, ela aceita qualquer coisa, ela aceita que os outros a tratem como lixo, e ela não questiona absolutamente nada, a maneira como as pessoas a tratam, ela não questiona a sua própria vida, ela é uma pessoa que ela não consegue refletir sobre nada, é aquela pessoa que ela apenas existe, sabe? Está apenas existindo, ela não vive de fato. E eu gostaria de falar que esse livro tem algum tipo de redenção, mas não tem, é uma história com um final bem trágico, bem triste. Como eu falei, não é um dos meus preferidos da Clarice, mas mesmo assim eu recomendo. É um livro bom e tem uma linguagem mais acessível. Eu acho que começar Clarice por A Hora da Estrela é um ótimo começo. Próximo, um dos meus preferidos da vida, Alice no País das Maravilhas. Essas edições de clássicos da Zahar eu acho muito boas, tem um preço mais acessível e as edições são muito bonitas e recomendo muito. A clássica história da garotinha que entra numa toca seguindo um coelho falante e acaba caindo num lugar mágico. Eu sinto que quando a gente lê Alice, cada nova leitura que você faz de Alice, você consegue pensar e refletir coisas novas, coisas diferentes das que você conseguiu refletir na primeira vez que você leu. Eu acho que é um livro que a cada leitura, a cada releitura, ele acaba expandindo assim na sua cabeça. Eu quero muito reler também. Clássico, né, da literatura. Todo mundo, acho que, se não leu o livro, já assistiu o filme. Recomendo fortemente, Alice. Esse próximo livro aqui eu já falei dele nem sei quantas vezes, já perdi as contas de quantas vezes já falei aqui nesse canal. E eu quero, em breve, trazer um vídeo só para esse livro, um vídeo bem especial.
porque é outro favorito que eu amo, 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 que é o Jardim Secreto. Aqui a gente vai acompanhar a história da Mary, uma garotinha que morava na Índia, mas após uma epidemia de cólera, os pais dela acabam falecendo e ela é enviada para a Inglaterra, uma zona rural lá da Inglaterra, para a mansão de um tio bem rabugento que ela tinha. E esse tio, ele nunca tá em casa, ele sempre tá viajando a trabalho, ele tem um filho que não sai do quarto, ele tem um problema X lá e ele é uma pessoa bem emburrada, de mal com a vida. E a Mary começa a explorar essa mansão do seu tio e ela acaba encontrando o antigo jardim da tia dela. A tia dela acabou falecendo alguns anos atrás e aí o tio acabou trancando esse jardim e tem todo um motivo por trás disso. Mas aí a Mary, ela aos poucos começa a se envolver com esse jardim, com a natureza. Ela acaba conhecendo um menininho que fala com os animais, com as plantas. Esse livro aqui, ele é de uma sensibilidade, assim, que eu não consigo nem achar palavras para explicar para vocês. É um livro muito, muito, muito lindo. E não quero me estender muito mais também, eu quero fazer um vídeo especial só para esse livro aqui. Eu recomendo demais, 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 de olhos fechados esse livro aqui. Próximo livro, O Velho e o Mar. É um livro bem curtinho também. Esse livro aqui, se ele for lido de forma literal, ele é apenas um livro sobre um velho e o mar. E o Hemingway, o autor, ele já falou diversas vezes, falava, né? Que os livros dele eram escritos usando a teoria do iceberg. E o que seria essa teoria do iceberg? A gente imagina um iceberg lá no mar, o que a gente enxerga é isso aqui, por baixo da água tem mais isso aqui. Então, ele quis dizer que os livros dele, se lidos de forma literal, são livros rasos. O que a gente precisa fazer é mergulhar e tentar ler as entrelinhas para o livro se tornar algo grandioso. E eu lembro que quando eu li esse livro aqui, eu não sei se eu tava numa vibe, numa época mais negativa, assim. Mas eu lembro que o que ficou de principal reflexão pra mim foi sobre sonhar sonhos possíveis. Sonhar sonhos que a gente possa realizá-los. Pra gente colocar o pé no chão e entender que não é tudo que a gente vai conseguir realizar nessa vida. E que as coisas têm um certo limite, sabe? Esse livro me trouxe também a reflexão de que a gente, sim, sempre vai ter algumas pessoas ao nosso lado, pessoas que nos amam, que vão nos ajudar nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, mas a maior parte das nossas batalhas a gente vai, sim, ter que enfrentá-las sozinhos. E a maior parte das nossas batalhas, elas estão na nossa cabeça. Tem gente que tira lições muito positivas sobre resiliência e esperança nesse livro aqui. Me conta aqui se você já leu, quais foram as suas reflexões, mas eu sinto que eu tive reflexões um tanto mais negativas, será? Um pouco mais melancólicas, digamos assim. Mas enfim, é um livro muito bom, fácil de ser lido, recomendo muito. Primeiro Amor, do Turgenev. Eu acho que é um bom livro para quem quer começar a ler literatura russa. É um livro bem curtinho, tem uma linguagem bem acessível, uma escrita super fluida. Juro pra vocês, esse livro aqui parece um novelão da Globo, assim, que a cada página você fica desesperado, querendo saber o que vai acontecer. E aqui a gente vai acompanhar uma paixão adolescente do Vladimir por Zinaida, que eu acho que é uma das mais traiçoeiras personagens da literatura russa que eu já li. Eu não vou me estender muito falar sobre esse livro aqui, porque eu já fiz um vídeo bem grande falando sobre ele, então eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira assistir. É um livro muito, 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 muito bom, recomendo muito. Esse é um daqueles livros que dá aquele quentinho no coração, que é Mulherzinhas. Aqui a gente vai acompanhar 4 irmãs e a mãe vivendo praticamente sozinha. O pai das meninas, ele está na Guerra Civil Americana. Então a gente vai acompanhar a relação da mãe e dessas meninas, e é uma relação mas tão linda. Eu não consigo nem achar palavras para explicar para vocês como eu me senti lendo esse livro aqui. Ele é escrito de uma forma tão sensível, tão singela ao mesmo tempo. E eu sinto que esse livro aqui, essas meninas,
a mãe, elas levam uma vida muito... Elas têm uma vida muito simples, assim, e elas conseguem ver beleza na simplicidade, ver beleza nas coisas gratuitas da vida. E eu sinto que esse livro aqui, ele nos ajuda a mudar o nosso olhar perante a vida, a ressignificar algumas coisas. É um livro muito gostoso de ser lido, tem uma linguagem muito fluida também. Eu lembro que eu li bem rápido, apesar de ser um livro bem grossinho. Nunca tinha falado dele aqui no canal, faz alguns anos já que eu li, mas recomendo muito. O próximo, esse aqui, ele é muito bom, é bom demais. Psicose, publicado originalmente em 1959. É um clássico tanto da literatura quanto do cinema. O filme, aquela versão original em preto e branco, é sensacional. Apesar de ser um filme bem longo, recomendo muito. Aqui a gente vai acompanhar o Norman Bates, um psicopata que vivia em uma localidade rural ali, cuidando do Hotel Bates, que era um hotel da mãe dele. A mãe dele acabou falecendo, ele acabou construindo um santuário para essa mãe. E eu não vou contar mais nada para não dar spoiler para vocês, mas é um livro, assim, muito bom. Eu li muito rápido também, porque é daqueles livros que você não quer parar de ler. Recomendo tanto o livro quanto o filme. Eu acho que é um ótimo livro para começar a ler clássicos no gênero terror, para quem gosta. É um livraço. Próximo livro, um livro de terror, próximo e último. Acho que um dos meus livros preferidos do King, O Iluminado. Aqui a gente vai acompanhar o Danny, que é um garotinho iluminado. Ele consegue ler pensamentos, ele consegue se transportar no tempo. A gente vai acompanhar esse garotinho e a família dele indo se hospedar no Hotel Overlook, um hotel que tá, assim, no meio das montanhas, muito longe da cidade. Está nevando, é inverno, e o pai dele tá indo pra lá pra cuidar desse hotel, pra trabalhar nesse inverno. Então não tem ninguém hospedado lá. As únicas pessoas que estão nesse hotel é o Danny e os pais dele. E aí começa a acontecer umas coisas bizarríssimas nesse hotel. É um livro bem com terror psicológico, assim. É um livro que te prende também do começo ao fim. Não tem nem o que falar. 5 estrelas, é um favorito da vida. Recomendo fortemente, tanto o livro quanto o filme. Mas eu acho que o livro ele ainda é melhor que o filme. Porque no filme... eu acho que se perdeu a essência, assim. O pai do Danny, quando ele chega no hotel, ele já tá louco. E no livro, não. O que deixa o pai do Danny louco, transtornado, é o hotel. É as coisas esquisitas que moram ali naquele hotel. Então, eu achei que o filme perdeu muito da essência, assim, do livro. Mas recomendo tanto o filme quanto o livro. É muito, muito, muito bom. Bom, e foram esses os livros, então... Espero que você tenha gostado do vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijo!